Paz e graça. Meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo essa live por nossa leva espiritual, para nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais o Evangelho do Cristo ressuscitado. A princípio, a priori, de antemão, antes de mais nada, eu quero fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, tome em primeiro lugar, tome a primazia nessa live. Senhor e Cristo, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Senhor e Cristo, eu te peço, em nome de Jesus ressuscitado, meu Deus, tome o primeiro lugar. De Cristo ressuscitado. Meu Deus, me use uma vez mais, pois eu vou usar a tua palavra. Empurra essa espada do Espírito um pouco mais, para a glória e honra e louvor do Cristo ressuscitado. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu quero mandar aí paz e graça para todos os meus inscritos no YouTube. E também eu quero mandar aí a paz e a graça para todos os irmãos do Facebook. Que Deus continue abençoando a todos ricamente e poderosamente, pois vocês já são todos abençoados para a glória do Cristo ressuscitado. Então, Deus continue abençoando a todos ricamente e poderosamente. Mas, meus irmãos, eu vou ler aqui no Evangelho, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja, pessoas, vidas que se reuniam ao nome de Cristo ressuscitado na progressiva cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, entre os anos 56 a 58, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, escrevendo a sua carta de autoria paulina, de cunho paulino, para a igreja, vidas, pessoas que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado na progressiva cidade de Corinto. Paulo disse assim em 2 Coríntios capítulo 12. Diz assim a epígrafe: a visão celestial ou espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me. Olha o que Paulo disse. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo de número 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois
me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para memorizarmos, gravarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo de número 2, que diz assim: que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Amém. Glória a Jesus ressuscitado. Amém. Meus irmãos, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, ele escrevendo sua missiva, a sua carta de autoria paulina, de cunho paulino, à igreja Vidas, pessoas que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado, na progressiva cidade de Corinto, cuja capital era a Grécia. O apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 2, o seguinte: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. O apóstolo Paulo disse que esse homem que foi arrebatado há 14 anos atrás e foi até o terceiro mundo, até o paraíso, até o terceiro céu, quando ele chegou no paraíso, ele ouviu palavras inefáveis de que ao homem não convém contar. Ora, o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça do próprio Jesus Cristo ressuscitado em espírito lá no paraíso, lá no terceiro céu. Pois Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré, pois Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, há mais de 2000 anos atrás, ele estava na terra em carne. Então, lá no céu não entra carne. A Bíblia diz que sangue e carne não herdarão o reino do céu. Não entra no céu. Jesus de Nazaré, quando veio à terra, ele nasceu debaixo da tutela da lei de Moisés, debaixo da lei. Ele era judeu de origem judaica. E Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir os 613 mandamentos da lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés. E Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, quando ele foi crucificado pelos religiosos da sua época, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que o que ressuscitou agora foi um espírito glorificado, espírito ressuscitado. Então Paulo, ele não recebeu nada de Jesus de Nazaré, pois Jesus de Nazaré, ele estava nos dias de sua carne, e ele veio em carne para cumprir os 613 preceitos, mandamentos da lei de Moisés, e para morrer na cruz do Calvário pelos pecados dos judeus, que era a transgressão da lei de Moisés. Senhoras e senhores, haja vista que agora Paulo, ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça, do Cristo ressuscitado, um Espírito ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra, à direita de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. E Paulo disse: eu conheço um homem que há 14 anos atrás, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, ele foi arrebatado e foi até o paraíso de Deus, até o terceiro céu. E quando ele chegou no terceiro céu, no paraíso de Deus, ele ouviu palavras inefáveis
que aos homens não convém contar. Paulo recebeu a revelação do Evangelho da graça do Cristo, o ressuscitado. Então, Jesus hoje, ele é um espírito ressuscitado. Ele está no céu, assentado à destra, à direita de Deus Pai, em espírito ressuscitado, e não na carne como Jesus de Nazaré. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, a saber, o versículo de número 15 e 16. Depois da cruz, a ninguém conheçamos, ou seja, a ninguém conhecemos segundo a carne. Depois da cruz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16, olha o que Paulo disse. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, com o Espírito Santo, ele disse para os irmãos que se reuniam nos lares, nas casas em Corinto, na cidade de Corinto, que embora nós conhecemos a Jesus de Nazaré, a Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. Já não conhecemos mais desse modo, ou seja, já não conhecemos mais a Jesus segundo a carne. Já não conhecemos mais a Jesus como Jesus de Nazaré. Nós agora conhecemos Jesus como o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está presente nessa live para a glória de Deus Pai. Então Paulo recebeu lá no terceiro mundo, no terceiro céu, no paraíso, a revelação do Evangelho da graça. Esse Evangelho poderoso que Paulo chama de mistério oculto. Mistério oculto desde antes da fundação do mundo. O Evangelho da graça, Paulo chama de mistério oculto desde antes da fundação do mundo, em Colossenses capítulo de número 1, a saber, o versículo de número 26. Olha o que Paulo disse, escrevendo sua missiva, sua carta de autoria paulina, à Igreja Vidas, pessoas que se reuniam na cidade de Colossos, ao nome de Jesus ressuscitado. Colossenses capítulo 1, a saber, o versículo 26, Paulo disse assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Esse mistério que esteve oculto desde todos os séculos é o Evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Esse Evangelho poderoso da graça passou pelo poderoso profeta Elias, o homem que, segundo a sua palavra, não choveu durante 3 anos e meio. O homem que Deus fez os urubu, os corvos virarem garçom para levar pão com carne quente para ele pela manhã, pela tarde e pela noite. Esse Evangelho da graça passou por Elias e Deus não revelou para Elias. O Evangelho da graça passou pelo profeta Eliseu, discípulo do profeta Elias, e Deus não revelou a Eliseu. O Evangelho da graça passou por Ezequiel e Deus não revelou para Ezequiel. O Evangelho da graça por Jeremias, pelos profetas do Antigo Pacto, da Velha Aliança, do Antigo Testamento, que recebe o nome de veterotestamentário bíblico, mas Deus não revelou para nenhum deles. O Evangelho da graça passou por Mateus, passou por Marcos, passou por Lucas, por João, por Pedro, por Tiago, por Filipe, por João, e Deus não revelou para eles. Deus revelou o Evangelho da graça para o apóstolo Paulo.
o perseguidor de cristão que perseguia a igreja de Cristo, que se reunia nas casas ao nome de Cristo ressuscitado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a saber, o versículo 3, há um texto muito interessante. Olha o que diz em Atos, capítulo 8, a saber, o versículo de número 3, está escrito assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ora, Saulo de Tarso, ele era um religioso ao extremo. Ele era tão religioso que ele matava em nome da religião judaica. Saulo de Tarso, ele era um judeu libanês, oriundo do Líbano. Saulo de Tarso, ele era da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. Ele conhecia a Torá, a lei mosaica, a lei de Moisés. Ele era teólogo. Ele levou 15 anos aos pés do doutor Gamaliel. Ele era religioso. No tocante à lei de Deus, ele era zeloso, ele zelava pela verdade. Só que Saulo de Tarso, ele matava em nome da religião. E Jesus não criou nenhuma religião. Jesus é o quê, irmão? Ele é o amor a Deus e amor ao próximo. Ele não veio trazer uma placa de uma denominação religiosa. Ele não veio trazer uma placa de uma igreja, porque a verdadeira igreja de Cristo não tem placa com CNPJ, não tem nomes. Não! A igreja de Cristo são vidas. A igreja são pessoas. A palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem de ekanoia no grego, que vem de eclesiologia, que significa chamado de dentro para fora. Então a igreja de Cristo não é um espaço físico. A igreja de Cristo não é um templo de pedra. Não é uma igreja de Cristo. São pessoas. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Ora, Saulo de Tarso, o nome Saulo significa elevado, exaltado. O nome Paulo é um nome romano que significa humilde, pequenino, pequeno. Saulo de Tarso, ele não ia nas sinagogas, nos templos religiosos, prender os irmãos que se reuniam ao nome de Cristo ressuscitado, pois a igreja de Cristo Vidas não se reunia nos templos de pedra ao nome de Cristo ressuscitado. A igreja de Cristo se reunia nas casas ao nome de Cristo ressuscitado. Tanto é que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a saber o versículo. Os irmãos, Atos